crente, meu irmão, e foi batizado, eu quero que você adore, diga que Ele é santo, 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 santo. Abra a tua boca e declare. Olha só, meu irmão. Eu acho que sexta-feira eu estou tentando segurar minha voz para manter um pouquinho hoje, para a gente ministrar aqui. Mas sabe uma coisa? Eu tô afim de ir além, meu irmão. Se minha voz acabar, eu não tô nem aí. Se minha voz falhar, eu não tô nem aí. Porque eu quero adorar aquele que é santo. Me ajude, aumenta o som da tua voz. Ficar nessa atmosfera para sempre. Mas lembra que na sexta-feira a gente saiu com o objeto daqui, amém? E lembra que eu disse que onde nós iríamos, esse objeto ia também. A Arca da Aliança era a representação de Deus para aquele povo naquela época. Hoje a Arca da Aliança, diga, sou eu. Sou eu e é você, meu irmão. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Ei, eu profetizo na sua vida que aonde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar vai se tornar santo. Porque santo é aquele que anda com você. Ah, meu irmão, homens e mulheres se levantaram esse final de semana com dons espirituais. Olha para suas mãos. Essas mãos vão começar a fazer milagre nesse tempo, nessa geração. Se prepara para começar a ver grandes coisas. Mas essa noite, em 15, 20 minutos no máximo, eu quero pregar sobre algo muito importante sobre a nossa vida. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Deus, Ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Ele sempre quis que a presença dele estivesse no meio de nós. Ela está no meio de nós, amém? Amém. E eu quero trazer a sua memória aquilo que Deus te prometeu um dia. E para que isso venha acontecer, eu quero que vocês abram esse corredor aqui no meio, ó. Porque eu vou ministrar em 15 minutos sobre a Arca da Aliança. Mas para que eu possa ministrar, eu quero que a Arca da Aliança ela possa entrar. E existe um som que nós gostamos muito, que é do Juliano Som. Eu não sei se vocês vão ou se vai lá. Glória, honra, dá ou vai lá? Ei! Se tiver tudo preparado, aqueles que carregam a presença, eu tô a fim de ir mais profundo. Íris, ele balançou. Que entre a Arca da Aliança. Vem Deus. Oh Deus. Ixi, era babaçora e candalá.
Feche os seus olhos. Eu vejo, Ele é o teu amador. na sua coxa. Sua coxa está escrito O quê? Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Uou! Você está preparado para receber mais de Deus na sua vida? Olha só, eu quero 20 minutinhos, 20 minutos, está no relógio, olha lá, da sua atenção. Porque eu preciso falar algo muito poderoso. Eu não sei se vocês que estão aqui à frente, vocês que são jovens, vocês vão ficar de pé comigo, amém? Amém? Vocês ficaram 3 dias sentados. Está na hora de ficar de pé. Agora, se você, por algum motivo, fala, pastor, eu não consigo, tem algumas cadeiras, você pode pegar e colocar aí e sentar. Mas eu quero que você fique aqui comigo e preste muita atenção. A igreja, se quiser, pode tomar o seu assento, mas se quiser, fica de pé também. Fica à vontade. Se você quiser se assentar, pode se assentar aí. Ou então vamos fazer melhor. Apesar que o que vai acontecer aqui, meu irmão, você vai sentar, vai levantar, vai sentar, vai levantar. Se você cansar, você senta, amém? Tem um altar aqui. Deixa eu te dizer algo muito poderoso. Sempre Deus, ele quis permanecer com o homem. Certa vez Moisés, ele sobe até um monte. Resumidamente, fala com Deus e Deus dá uma ordem para ele. Moisés, eu quero habitar agora no meio de vocês. Só que o meu sobrenatural não vai conseguir se relacionar com vocês. Então eu quero que você faça algo, construa uma arca. Essa era uma ordem de Deus para Moisés. A arca, ela deveria ser um caixote de madeiras, como eu disse sexta-feira, acácia revestida de ouro por fora e por dentro. Deveria ter 2 querubins que guardassem a entrada da arca. E dentro dela, diga, existia 3 objetos, que significa a Trindade. Na realidade, o primeiro objeto era as tábuas da lei, as mesmas tábuas que Moisés recebeu com os 10 mandamentos, que significava a presença de Deus. Foi colocado dentro da arca da aliança. O segundo objeto era a vara de Arão, aquela que floresceu perante aos outros sacerdotes, que significava, digo, o Espírito Santo de Deus. E o terceiro objeto que houve e coube dentro da arca, que era para ficar dentro da arca, era o maná que tinha caído dos céus quando o povo estava caminhando pelo deserto. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então agora o Pai, o Espírito e o próprio Jesus começavam a se relacionar com o homem. A Bíblia diz que a arca da aliança foi feita por um homem chamado Bezalel. Ele era um artesão e ele construiu da maneira a qual Deus havia passado para Moisés, querubins, ouro. E a partir daquele tempo, aonde o povo estava, a arca estava junto. Aonde o povo estava, a presença estava junto. Hoje a arca é só uma representação daquilo, porque hoje a presença está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diga, hoje eu carrego a presença de Deus sobre a minha vida. Isso é forte. Olha só, coloca aí para mim, porque a arca, ela não nasceu na necessidade do homem, mas do amor de Deus em restaurar a comunhão com o seu povo. Sabe o que acontece? Todas as vezes que eu e você nos afastamos de Jesus, ei igreja, sabe o que acontece? Todas as vezes que nós estamos distante, é Deus quem tem a iniciativa de ter uma comunhão de novo comigo e com você. E se for necessário, Deus vai mover céus e terras para ter uma comunhão verdadeira comigo e com você. Essa é uma verdade. A arca foi criada porque Deus desejava, diga, habitar no meio do seu povo. Meu Deus, como o Espírito Santo é maravilhoso. Quem carrega a arca do Senhor aí? Quem carrega, igreja? Quem carrega a arca do Senhor? Oh! Olha só, presta atenção. No primeiro livro de Samuel, capítulo 4.
A Bíblia diz que Israel perde a arca. Sim. Eles já começaram a se acostumar a isso, é um grande perigo. Quando nós nos acostumamos com o objeto e achamos que sempre ele vai dar algum tipo de sorte. A Bíblia diz em Samuel, capítulo 4, depois de serem derrotados, os israelitas levaram a arca para a batalha pensando que ela garantiria a vitória. Porém, os filisteus venceram novamente. Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, morreram nessa batalha. E a arca de Deus, diga, foi capturada. A presença foi roubada. Muitas vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. A gente se acostuma e acaba abandonando a presença, as coisas que o mundo oferece, as armadilhas que ele nos traz, muitas vezes tira a presença da nossa vida. Porque Israel carregava a arca nos ombros, mas não carregava mais no seu coração. Diga, na minha vida, a presença do Espírito Santo nunca mais vai sair de dentro de mim, porque eu fui tocado e eu carrego a presença de Deus na minha vida. Glória, 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 honra, honra, honra. Diga, anjos adoram ao Rei. Foram 5 minutos. Se prepara que vai ter uma explosão nesse lugar, meu irmão. O símbolo da presença nunca vai substituir uma vida de obediência. Ei, você que passou pelo reencontro com Deus, levanta a sua mão. Seu cajado está aí? Sua cruz está aí? É sobre isso, é sobre aquilo que Deus te entregou lá, meu irmão. É sobre aquilo que Deus te entregou. Não tem a ver com nenhum símbolo, mas tem a ver com a minha e com a sua entrega, com a minha e com a sua obediência. Todas as vezes que nós pensarmos em se afastarmos de Deus, você vai lembrar do seu cajado, você vai lembrar daquela cruz e diga, a presença nunca mais vai se afastar da minha casa. Escuta o que eu vou te dizer. 15 minutos, 13, mais 13 eu acabo. A arca passa por várias cidades. Os filisteus roubam ela, porque ela era uma arca toda de ouro. Tinha valor. Mas o valor do ouro não significava nada com a presença que existia dentro dela. Filisteu achou que levaria a arca, um grande troféu, um presente, tudo de ouro. A gente venceu a batalha. Dizem que eles levam a arca da aliança para uma cidade chamada Asdod. E lá existe um templo gigante. E dentro desse templo existe um deus chamado Dagon. Diga Dagon. Coloca aí para mim depois. Próxima imagem. Terceiro slide. Vai lá. Quando eles colocam essa arca nesse ambiente, sabe o que acontece? Vamos deixar a arca aqui. Dagon, um rei que eles adoravam. No outro dia de manhã, a Bíblia diz que Dagon está com a cabeça cortada. Eles se assustam, olham para aquilo, falam, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Não o suficiente, porque a arca era de... A gente não pode perder algo que é de ouro. Deixa ela aí. Na outra manhã, não só a cabeça, mas os braços de Dagon tinham caído no chão. Meu irmão, sabe o que isso significa? Quando Deus chega, tudo que aquilo que ocupava o lugar perde a força e cai por terra. Ei, eu vou te dizer daqui de baixo. Ei, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Quando você chegar na tua casa, quando você chegar na tua casa, no teu trabalho, aonde for, a presença de Deus vai estar com você. Que lugar é esse?
Cutuca seu irmão. Fala, se liga. Acorda. Porque a presença é forte. Quando Deus, ou quando a presença de Deus entra na nossa vida, nenhum ídolo consegue se permanecer de pé. Aquilo que você recebeu no reencontro derrotou todos os líderes, todos os gigantes que estavam sobre a sua vida. Aquela arca não era para os filisteus, era para o povo de Deus. Deus mandou Moisés fazer a arca para os israelitas. Sabe o que acontece? Os filisteus desesperados. O que é isso? Isso é uma maldição. Sabe o que eles fazem? Devolvem a arca. A Bíblia diz que eles colocam em uma carroça, coloca a arca em cima, coloca 2 vacas, batem nas vacas e a arca sai sem destinos para eles, porque a arca já tinha um destino e encontrou uma cidade. A Bíblia diz que a arca chega até uma cidade chamada Bet-Semen. Diga, Bet-Semen. Isso. Lá nessa cidade, quando o povo percebe, eles dizem, é a arca da aliança, é aquela que o povo de Deus tinha levantado. Que glória! Fazem uma grande festa, todos se alegram. Só que alguns não dão tanta importância, começam a tratar a arca com não tanta reverência. O que isso quer dizer na minha vida e na sua vida? O tempo se passa e a gente começa a trabalhar ou tratar aquilo que é santo como normal. Só que Deus, Ele não troca o lugar de santidade dele por qualquer coisa. A presença que trouxe alegria também exigia reverência do seu povo. Escuta o que eu vou te dizer, reencontrista. Escuta isso, igreja. É uma lição para nós. Não podemos tratar como comum aquilo que Deus chamou de santo. Ei, santo, 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 santo. Dá para ficar de pé mais 7 minutos? Eu quero tirar o óculos, mas se eu tirar eu não enxergo. Então segura aí. Eu tento aqui, mas eu tiro. Eu falo, meu Deus, e o óculos está escorregando. Se cair também vai cair, porque eu quero sentir a glória de Deus sobre mim. Meu irmão, eu não sei como vai ser segunda-feira. Eu acho que eu vou acordar, vou levantar da cama e vou cair de novo. Mas eu não estou nem aí, eu quero sentir a presença, a presença, a presença. Eu quero a presença. Davi, um dos maiores reis de Israel, sabia que a arca da aliança tinha a presença de Deus. E ele deseja recuperar essa presença. Ele tinha algo no coração dele. Diga assim: Deus chamava Davi de homem segundo o meu coração. Olha só, Davi pecou muito.
você ler a Bíblia, você vai ver que ele errou. Mas o que existia no coração dele era um coração verdadeiro, quebrantado e humilde. Será que existem pessoas essa noite que têm um coração verdadeiro, que ama o nome de Jesus verdadeiramente? Davi se empolga com aquela situação e diz: eu vou recuperar a arca, aquilo que foi perdido eu vou trazer de volta. Só que ele não tinha a instrução correta. E quando ele vai buscar a arca, ele diz que ele coloca a arca em um caixote, em uma carroça. E aí quando a carroça está andando, a roda passa por cima de uma pedra. Quando passa, a arca ia cair. A Bíblia diz que um homem chamado Uzias, ele tenta segurar a arca, e quando ele toca, ele morre naquele exato momento. Pastor, mas ele teve uma boa intenção de segurar a arca. Mas sabe de uma coisa? Boa intenção não substitui a obediência. Eu já ouvi dizer que o inferno está cheio de boas intenções. Pastor, eu sou bonzinho, a minha intenção é boa, sabe? Eu quero ajudar. Ei, Deus, ele não precisa de boa intenção. Diga: Deus precisa da minha obediência. A Bíblia diz que Davi fica muito triste, acabado. Ele fala: aquilo que eu tentei fazer de bom, eu não consegui. E aí ele diz que ele pega a arca e deixa ela na casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca entra na casa de Obed-Edom, fica lá por 7 meses. Esses 7 meses Obed-Edom e sua família foi totalmente abençoado. Ah, meu irmão, eu não sei se você entendeu. Quando eu carrego a arca, quando eu carrego a presença da forma certa, aquilo que não dava certo começa a dar certo. Aquilo que estava fechado se abre. Aquilo que era impossível acontece. Aquilo que eu não consigo, Deus vai fazer por mim. A basura e canta lá. Diga para quem está do seu lado: não se preocupa. Você carrega a presença? Para a igreja também. Se você não estiver repetindo, diga de novo: não se preocupa. Você está carregando a presença? Então Deus está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E por isso que nós damos honra, glória, honra, glória. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. E os 24 anciões, olha isso. Eu vejo é o meu amado. E o quê? Será que você pode levantar a mão? Está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, é Ele que está sobre a sua vida. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que lugar é esse? Ei, igreja! Ei! Oh! Segura! Deus já está tocando mais pessoas atrás que eu estou vendo, ó. O Espírito Santo está tocando. Está tocando, está tocando. Já tem pessoas que ei, a vassoura cantando a rola, show. Vira a vassoura. Ei! Que lugar é esse? Olha só. A arca fica na casa de Obed-Edom. A bênção está na casa dele, porque ele entendeu a obediência. Davi percebe essa situação. Aí ele decide: eu vou buscar a arca de novo. Sabe por quê? Porque quem é crente de verdade não desiste, persevera. Não deu certo uma vez, eu não vou parar. O diabo tentou me envergonhar, mas agora ele vai perder. Ele tentou destruir meus sonhos, mas ele não sabe o tamanho do meu Deus. A Bíblia diz que Davi segue o ritual. Pega os levitas, pega certinho, coloca sobre as arcas,
sobre os ombros a arca e carrega da forma correta. Quando Davi corrigiu a maneira, Deus permitiu que ele continuasse a caminhada. A presença de Deus volta ao centro quando a reverência volta ao meu coração. Deus não está preocupado com a sua aparência. Ele não está nem aí para aquilo que você construiu ou conquistou. Sabe com o que ele está interessado? Diga assim, ó, com o seu coração. Com o seu coração. Como é que está o seu coração? Aí, sabe o que acontece? Davi pega a arca e ele volta. Meu irmão. Aí ele entende que aquilo que ele estava carregando era maior que todo o reinado dele. E quando você entende que existe um rei que é maior que qualquer coisa, você se torna como uma criança. A Bíblia diz que Davi, quando chega com a arca, com a presença de Deus, no palácio, mesmo sendo um rei, um homem de autoridade, sabe o que ele faz? Ele tira as suas vestes, porque nada é maior do que a presença daquele que está aqui essa noite. Deus não está interessado com a sua aparência, com aquilo que você veste. Ele quer saber a intenção do seu coração. Davi tirou as vestes de rei, porque diante dos reis, ele era apenas um adorador. Tem adorador aqui essa manhã? Eu quero cumprimentar adorador. Eu quero cumprimentar adorador. Eu quero cumprimentar adorador. Cumprimenta o adorador que está aí do seu lado. Diz para ele: você é adorador. Você é adoradora. Você é adorador. Ei, igreja! Existem adoradores aqui. Que lugar é esse? Vamos pro final? Quer saber o final dessa história? Se meu óculos ajudar, eu conto. Meu Deus. Diga: Deus é bom. E eu vou viver esta semana tudo aquilo que Ele proveu para eu viver. Ei, adorador! Deus está te convidando para algo novo e poderoso. Nem toda história bonita tem um final tão bonito. A Bíblia diz que Mical, uma das esposas de Davi, quando olha da janela, diz para Davi o seguinte: seu devasso, você é o rei, você não poderia estar desse jeito. Davi diz para ela: é que você não sabe a presença que eu estou carregando. A Bíblia diz que, infelizmente, e isso é sério, porque a Bíblia não é um livro onde ela só vai contar histórias que tudo dá certo. Não, se você ler a história de Davi, a Bíblia diz que ele não pôde construir o templo para Deus, porque suas mãos eram sujas de sangue. Deus diz para ele: das suas mãos não, Davi, você é um homem segundo o meu coração, mas o pecado que você não cometeu não é digno de você levantar o templo. Quem vai levantar esse templo vai ser o teu filho, Salomão. E aí, Senhor, faz. Mas escuta o que eu quero te dizer, para você entender o contexto. Mical diz para ele: você é um devasso, olha o que você está fazendo. Você tirou as vestes na frente do povo. Davi diz algo: mulher, até hoje você não teve um filho, e por ter observado e criticado, você nunca mais vai ter um filho. E isso é forte, meu irmão, porque muitas vezes a gente trata aquilo que é santo como profano. Ei, a presença de Deus é real.
ela transforma, cura, batiza. Pastor, por que você fala isso com tanta autoridade e certeza? Porque um dia eu vou te contar a minha história, de onde eu saí, quem eu era e aonde estou. Todas as vezes que você der crédito para a palavra de Deus, se prepara para viver o sobrenatural. Quem olha a adoração apenas pela janela e critica aquilo que não consegue compreender, muitas vezes vai perder. Agora, estão preparados? Cadê o oficial da noite? A Bíblia diz, e eu vou contextualizar para cá, isso vai me ajudar. E eu não vou pagar esse mico sozinho. Acende a luz e a igreja fica sob seus pés. Meu irmão, como é que você vai acordar segunda-feira? Se você não acordar tendo uma voadora no diabo logo de manhã, pode me ligar, que se você não der, eu dou. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender aquilo que a gente carrega. Ei, você carrega a presença de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que judeu, eles são bem interessantes, né? O povo do judeu é interessante. Eu não sei se foi assim com Davi. Tem aquelas musiquinhas de judeu? Tá fácil aí? Eu sei que eu já vi. Segura. Eu já vi na internet. Eu nunca fui para Israel. Um dia eu vou. E se eu for, eu vou dançar lá. Eu vou filmar. E eu vou lá e eu pago mico sozinho. Aqui eu não vou pagar, não. A Bíblia não. Eu vi vídeos na internet que em casamento judeu até prato eles quebram. Você já viu? Os caras assim, esse judeu é tudo rico mesmo também. Entende quem é Deus, né? E aí eu acredito que Davi, quando ele chegou com a arca, meu irmão, ele estava trazendo aquilo que realmente fazia sentido para a vida dele. Não era o ouro da arca, não era a conquista de pegar algo, mas era a presença que ele estava trazendo de volta para o povo. E aí, judeu, eles têm uma dancinha que é mais ou menos assim, o Fernandão está com a gente desde, meu Deus do céu, 2010, 14, né, Fernandão? E eu acho que toda volta de encontro você faz essa dança com o pastor. E hoje eu vou ter o privilégio. E a Bíblia diz, você vai me ajudar também. Você vai me ajudar, meu irmão. Tem pessoas alegres aí essa noite? Tem pessoas alegres? Tem pessoas com motivo para adorar, para dançar, para engrandecer? Solta a música de judeu. Por quê? Os judeus, quando ele está alegre, ele dança mais ou menos assim, ó. Esse é o povo mais alegre! Você ficou com vontade de dançar, né? Se ficou, sai do teu lugar em vez de dançar. Meu Deus. A presença está de volta! Aí, na terceira. Aplaude a Jesus aí. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que vai acontecer? Às vezes alguém filma de fora e vai dizer assim:
Nossa, como essa igreja é, onde já se viu, em cima do altar, o pastor da igreja prega de bermuda, de chinelo, tira as suas vestes, faz todo mundo dançar. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô nem aí pra oposição, eu tô aí pra aquilo que Deus pensa de mim. Meu irmão, Deus ele é maravilhoso. Escuta o que eu vou te falar. Ele não está afim da sua religiosidade. Ele não quer saber daquilo que você veste. Se ele tivesse afim disso, ele teria feito as coisas da forma e da maneira dele. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele saiu da presença de Deus para vir se tornar homem no meio de nós. E ele nos ensinou muitas lições. A primeira delas é que um dia ele vai voltar. Isso é fato. E sabe que na minha vida, eu gosto muito de estudar. E eu ficava assim, eu vou achar na Bíblia a data que Jesus vai voltar. Eu vou. E aí eu ia lá, estudava Apocalipse, lia o livro de João. Aí eu via uns números, eu falava, se eu ligar isso aqui com isso aqui, vai acontecer a guerra. E aí não sei o que, eu falei, vai voltar. Aí eu nunca consegui achar uma data. Aí eu cansei. Aí um dia eu falei, Deus, né, fala aí. Aí sabe o que ele falou para mim, Michel? Eu não vou falar.